Boa tarde a todos, meu nome é Cleiton Ramão, trabalho em Uruguaiana, lá na Estação Experimental do IRGA. E vamos tentar passar alguma informação aí do que está sendo usado na lavoura de arroz. Quando falamos lavoura de arroz, vem uma sequência de culturas agora, né? De culturas, digamos, de carona com arroz irrigado. Com o decorrer aí da apresentação, nós vamos ver algumas coisas. Como já é de conhecimento de nós, aí, do pessoal, nós, Rio Grande do Sul, metade sul, principalmente aqui, acho que o berço do arroz foi Cachoeira do Sul, né? Nós respondemos aí pelo um legado aí da maior área de arroz cultivada, maior produtividade e produção na América Latina. Então, aí a safra passada aí fechou em torno de 840 mil hectares de arroz, isso em números redondos, né? E, por incrível que possa ser tão natural agora, mas há 10 anos atrás nós não poderia talvez não esperar isso, chegamos a mais de 500 mil hectares de soja em rotação com arroz. E boa parte desse aumento da área de soja, boa parte dessa consolidação da área de arroz é devido a instituições de pesquisa como o IRGA, né? É devido à extensão rural, é devido a novas tecnologias que chegaram na metade sul, que o produtor comprou a ideia, testou e aprimorou, né? Geralmente essas tecnologias chegam de forma meio, digamos, não tão polida, né? E aí, quando chega na metade sul, para entrar na área de arroz, nós precisamos fazer alguns ajustes. Então, todo esse legado aí de produção e produtividade vem embarcado aí com essas lavouras aí, com algumas condições aí que estão cada dia mais rotineiras dentro das nossas lavouras. Ou a imagem de satélites, ou levantamentos com drones, ou levantamentos com pequenos aviões, ou vários outros tipos de sensores que são usados no nosso dia a dia. Normalmente, você conhecia esse velho e bom GPS de mão. Para mim foi uma baita ferramenta, foi e é, né? Foi um dos primórdios de nós conseguir saber realmente a área semeada na propriedade. Facilitou fazer essa medição, né? Facilitou nós descontar as estradas, descontar canal, descontar banhado que não era semeado, né? Então, realmente, eu consegui ter um mapa da minha área e saber exatamente qual é a minha produtividade, né? E esses sistemas aí estão geralmente interligados por sinais de satélite ou de antenas, tanto antenas estáticas como também antenas embarcadas em colheitadeiras, tratores, ou seja, é um leque de tecnologia que nós temos disponíveis que muitas vezes nós não conseguimos usar ela de forma plena, né? Por ou falta de conhecimento ou falta de pessoas especializadas, mas já estão disponíveis dentro das colheitadeiras e tratores principalmente. Então, essa aqui é a nossa realidade, né? A cada dia surge algo novo, né? Tem equipamentos aí com alta precisão. Nem sempre precisamos de equipamentos tão precisos. Temos que saber olhar com uma certa seletividade o que realmente a minha lavoura está precisando no momento, né? Para não ter um custo exagerado só para dizer que está com uma maior tecnologia disponível no mercado. Então, temos que ir com certa calma. E isso, enfatizo muito que nós precisamos conhecer a tecnologia, medir ela, testar, validar, né? Porque nem toda tecnologia que pode ser usada numa grande lavoura, talvez eu consiga usar numa pequena propriedade. Por exemplo, uma base de GPS pode custar muito caro, então pode inviabilizar uma propriedade se eu quiser instalar isso. Então, às vezes as cooperativas estão fazendo essa parte, às vezes as próprias revendas de máquinas estão instalando bases distribuídas no município, já pensando em abrir mercado, né? Então tem várias estratégias rodando atualmente. Mas o importante é testar, falar com o vizinho, falar com o técnico, falar com alguma assistência que entende bem do assunto, para nós não estar investindo no momento errado, né? Geralmente, você começa algum levantamento, né?
pensando, vamos começar pelo ciclo da cultura, parte de preparo de solo, tipo de solos. Você começa com uma varredura do meu talhão. Esses riscos aqui pode ser aonde passou um quadriciclo, ou passou um trator equipado com GPS, ou passou um avião, ou passou um drone. Ele fez essa varredura coletando dados a cada 3, 4, 5 segundos, dependendo da configuração. Então, cada quadradinho de solo da minha lavoura pode ser mapeado, georreferenciado e identificado com um nome. Então, isso aqui eu tenho um número de dados enorme, né? Claro, isso aqui é processado, é feita uma pré-limpeza dos dados, selecionado, né? O que tem de sobreposição ou não. E eu consigo gerar muita coisa com esse levantamento de altimetria aqui, no caso específico que nós estamos falando. Também tem outros levantamentos que embarcam a parte de geotecnologia, que a agricultura de precisão realiza muito, é esse formato de coleta em forma de grid de amostragem. Depende do tamanho de grid, depende da finalidade. Mas, normalmente, para levantamentos de química e física do solo, se usa esse tipo de mapa. Para levantamentos de modelo digital do terreno, para a construção de taipas, sulcos, ou fazer a parte de sistematização do terreno, se usa uma varredura sobre a minha lavoura. Então, eu tenho toda a minha área mapeada e transformada em, digamos, em um arquivo digital. Tudo isso, normalmente, passa por alguns desses tipos de visores aqui, né? Os monitores que tem nos tratores. Geralmente, é algum modelo muito semelhante. Tem N informações que estão disponíveis aí e N ajustes e formas de controle. Ou seja, esse tipo de equipamento, cada dia é mais comum dentro dos tratores ou das colheitadeiras. É algo bem normal em diversas propriedades. Aquele mapa que eu mostrei anteriormente, com aquela varredura, aquele mapa foi gerado por um avião, né? Foi feito um levantamento. É meio estranho, né? Um avião fazer altimetria de terreno, mas cada foto tem uma coordenada x, y e uma altitude, uma altimetria daquela foto. Então, tu reúne essas fotos, monta um mapa, só que por trás desse mapa tem muito número, né? Então, isso aqui é um exemplo de tecnologia que ele pode gerar, que é o mapa de drenagem de um talhão. Baseado nessas linhas de drenagem, eu começo a ver aonde é o caminho da água no meu talhão. Isso já pensando em entrar com uma cultura, por exemplo, um soja sobre a minha lavoura. Então, já é uma forma de viabilizar, de visualizar toda a minha área com uma simples foto, né? Isso é informação muito importante, porque toda e qualquer cultura que vai entrar em ambiente de várzea precisa principalmente de drenagem e mais drenagem. É a chave para o sucesso de novas culturas em ambiente arrozeiro. Uma outra forma de utilizar aqueles dados é eu inserir aqueles dados ou fazer um levantamento de correção de solo, que seria sistematizar aqui, nesse caso aqui em cota 0, né? Ou sistematizar em cota, digamos, com algum desnível, por exemplo, meio centímetro. Já pensando, sistematizar a minha área pensando que eu vou entrar com cultura de sequeiro nessa área. Já pensando em drenagem. Então, são duas situações que os produtores estão fazendo atualmente. Ou usa cota 0, ou usa uma cota com um leve desnível pensando em facilitar a drenagem dessas áreas. Aqueles mesmos dados lá, mostrados, também podem gerar um mapa de taipas. Parece que as taipas estão umas sobre as outras, mas não, é região de Uruguaiana, então as taipas são próximas mesmo, né? Se der um zoom nessa figura, vai aparecer uma taipa ao lado da outra. Tá, mas isso é confiável ou não é confiável? No início, quando começou a entrar os GPS, RTK, deu problema de nível, porque o pessoal estava se ajustando à tecnologia. É normal isso.
Então, é isso que nós precisamos ter consciência, testar numa pequena escala dentro da propriedade, né, para ver se isso funciona, não funciona, porque ajustes vai ter com certeza. Como diz o professor Marquesão, o pequeno cantinho da inovação, né? Não dá para fazer em área total, porque podemos ter um susto, né? E o susto que eu falo geralmente é financeiro, né? Então dá para ver claramente que as taipas antigas aqui, ó, elas estão muito próximas das taipas em azul, realizada por sinal RTK, no caso. Também deu para ver que apareceu algumas coisas diferentes. Por exemplo, esse mapa aqui, a resolução dele, o pixel, é 12 centímetros. Cada 12 centímetros tem uma informação. Então, ele é muito detalhista. Por isso que aparecem coisas diferentes que essas taipas construídas com laser, com laser montado no trator, é um ser humano que está trabalhando em tempo real, então, às vezes, ele passa batido. Alguma coroa, alguma depressão no terreno. Mas é muito semelhante. Então, realmente, a tecnologia, após estar com ela ajustada, ela funciona muito bem. Nesse caso aqui, nesse exemplo, que é a construção de taipas. Aí nós fizemos um trabalho comparando os sistemas, para ver se realmente o que tinha de similar entre eles. Pegamos uma lavoura construída com taipa laser, que é o trator equipado com laser, né? Muito comum. Pegamos uma lavoura com taipa construída com coleta de dados feito por drone, por avião, e uma por RTK terrestre, no caso. Tinha a base na propriedade e foi passado um quadriciclo na área, para ver qual era a diferença qual é o erro na altimetria delas. Em resumo, são muito similares, a diferença de uma para outra não dá 1 centímetro, ou seja, nós pegamos uma taipa e essa taipa oscilava 3, 4 centímetros, para mais ou para menos. A taipa tem 14 ou 16, ainda sobrava, né? Sobrava a taipa para fazer essa imperfeição que a taipa construída tem, né? Então nós caminhamos com uma régua, um nível antigo, esse nível antigo, tripé, né? Sobre a taipa, anotando a irregularidade da taipa nos 3 sistemas. E eles são muito, muito semelhantes. Qual é a vantagem em relação ao laser aqui normal do trator? O laser normal tem que estar com a área em condições, tem que estar piso para o trator poder passar com o laser e ir marcando as taipas. Já drone e avião, o solo pode estar saturado, encharcado, que ele vai trabalhar, fazer a coleta, e quando tiver o primeiro piso, eu nem vou marcar, eu já vou estar com as taipas arquivadas no trator e eu vou só construir as taipas. Então eu ganho tempo. E essas taipas podem ser copiadas por alguns anos, sem ter problema de perder a consistência de nivelamento do solo. Então, a tecnologia veio para acelerar o nosso processo, deixar nós mais eficientes. Essa é uma outra forma também de eu poder ver minha lavoura. Qual é o produtor aqui que não quer saber como o funcionário trabalhou durante o plantio? Ou de dia ou de noite, principalmente de noite. De noite que dá os problemas, né? Dá os furos na lavoura, o pessoal empurra-lhe os pés no acelerador, né? Cada cor representa uma velocidade de plantio. Se nós olhar aqui, boa parte dessa lavoura está na cor verde, ou seja, o pessoal estava trabalhando acima de 9 km por hora, de 9 a 11, ou seja, o pau estava pegando, né? Já se olhar, o ideal seria essa mancha mais puxando para o vermelho, né? Uma cor aí de 5, 6 km por hora. Mas dá para ver claramente aonde o pessoal acelerou. E aí eu começo a tomar decisões, né? Aonde o pessoal acelerou, qual é a característica? Mudou o pessoal de turno ou não? O que aconteceu? Quem é os operador? Como é que ficou a qualidade de semeadura nessa região contra essa, que foi semeado de forma mais rápida? Então eu começo a ter subsídio para tomar decisão. Então, isso é uma forma direta de ganhar com essas tecnologias que já vêm, no caso, compra o trator e ela já vem embarcada. Geralmente tem que pagar um pouquinho mais para eles liberar alguns itens que vêm nas máquinas. Mas é uma outra forma de ver a lavoura. Uma ferramenta fantástica que eu gosto muito é o famoso piloto. Trator equipado com piloto, por exemplo.
digamos, ele copia o que foi programado no computador e ele executa a campo, ou em linha reta ou em linha curva. Curva para fazer taipa, por exemplo, linha reta para plantio. Então, é um equipamento que tem o seu valor, mas eu vejo que ele se paga muito rápido. Por exemplo, aqui não é o caso do arroz, mas um plantio em relevo ondulado, há uma tendência de escorregar o conjunto, né? Trator, semeador. Isso há uma tendência de transpasse de linha. Então, esse sistema consegue corrigir o equipamento para ele, digamos, a linha branca seria onde eu estaria plantando e a amarela seria a linha corrigida, né? Devido ao ângulo da antena no centro do trator, ele consegue corrigir automaticamente para me deixar o plantio aonde realmente está. Às vezes uso antena no trator, como uso na semeadora, para facilitar essa parte mais tecnológica. O que é normal nas nossas áreas de arroz? Utilizar uma ou duas plantadeiras, uma atrás da outra. Vocês aí, para ter uma ideia, quantas linhas o pessoal ultrapassa no plantio? Alguém que acostumado a ver na lavoura? Eu trabalho aí com 2, às vezes 3 até. O cara, para não ultrapassar uma linha, tem que ser muito bom de braço, né? Pode até começar bem de manhã, mas no final da tarde ele já está complicado, está tapado na poeira, né, na judiaria. Então, ultrapassar 2 linhas, 3 é normal. Então, uma plantadeira aí de 26 linhas, muito usada na lavoura de arroz, 2 linhas correspondem a 7,7%. Se eu pegar uma semeadora menor de 20 linhas, 2 linhas é 10%. Ou seja, eu estou perdendo 10% de rendimento operacional, 10% de transpasse de adubo, 10% de transpasse de semente, 10% de diesel gastando, e aí eu vou somando. Quantas hectares essa semeadora vai semear por ano? Porque esse conjunto de, por exemplo, GPS, piloto automático, eu vou usar arroz, soja, milho, pastagem, eu vou usar inverno e verão. Eu começo a somar esses transpasses, vai começar a ficar interessante o investimento nesse tipo de equipamento. Às vezes parece pouco ou parece muito caro de início, mas se eu conseguir começar a somar isso, vai começar a ficar muito interessante eu comprar ou investir essa ferramenta nas minhas máquinas. Inclusive colheitadeiras, né? É normal no barro o pessoal andar dançando para um lado para o outro. Mesmo no barro, com piloto automático, a colheitadeira consegue andar muito, muito em linha reta. É incrível a perfeição que fica a colheita. Então, é uma ferramenta aí que já está bem difundida, né? Aí, com isso, eu consigo, através de levantamento, aquele levantamento de topografia associado a condições georreferenciadas, eu consigo construir sulco. Aqui um exemplo, um sulco construído, esse é de agora, essa foto, semana passada, com aveia preta em ambiente de várzea. Então, eu consigo viabilizar ou aperfeiçoar novas culturas em ambiente arrozeiro, utilizando a tecnologia associada ao conhecimento agronômico que tem, que a drenagem é um dos principais fatores, né? Dá para observar aí a aveia muito bem estabelecida, tanto dentro como fora do sulco. Também outra ferramenta que pode ser realizada, plantio de trigo em várzea. Região de Uruguaiana, lá o pessoal avançou muito o trigo ano passado. Esse ano nós esperávamos que ia avançar muito mais, mas acredito que vai ficar meio estável a área devido a preço, né? O trigo caiu muito, mas o produtor que já estava programado vai continuar com a área. Então, essa construção de sulco aqui, ou sulco normal na maior pendente, ou sulco com declividade variada, independente da forma, se estabelece muito bem o trigo, né? Essa foto aqui foi após uma chuva de 60 milímetros. Então, se estabeleceu muito bem, inclusive dentro do sulco, que era uma das dúvidas nossas de estabelecimento do trigo. Uma outra foto de plantio de inverno aí, azevém, sobre sulco. O azevém é muito tolerante a encharcamento, mas depois dele se estabelecer, ele vai embora, e com o sulco é tranquilo.
Já faz 4 anos que nós temos um projeto lá de integração lavoura-pecuária de azevém sobre suco, então já deu para observar bem qual é as fortalezas e as fraquezas dessa situação. Mas, tu tendo um mapa de declividade do teu terreno, tu consegue posicionar o teu mapa de sucos da melhor forma possível na tua área. Essa aqui é uma lavoura que foi colhido soja, e a soja sobre suco. Se olhar, o plantio não era acavalado, o plantio era na diagonal. Se estabeleceu muito bem mesmo assim, plantio na diagonal. Dá para ver que o suco é levemente, tem uma curva. Então, esse suco aqui com curva, o suco é desenhado no programa para encaixar dentro do talhão da menor forma possível, que nós consiga ter um menor número de suco para irrigar. Porque se eu, por exemplo, eu tenho uma estrada e esse suco chega todo ele na diagonal, olha o número de suco que eu tenho. Mas se eu conseguir se ele tem caimento suficiente para me desenhar o suco, para ele acompanhar a estrada, já é um fator de diminuir serviço pensando em irrigação. Claro, eu não posso deixar de lado qual é o caimento que está esse suco para mim ter uma boa drenagem, que é o primeiro princípio deles. Então tem vários tipos de suco, vários tipos de plantio, e tudo isso por trás desse sucesso tem um operacional, digamos, né, de conhecimento da parte de tecnologia embarcada aí para essa construção. Outra ferramenta que, digamos, está paralelamente associada a geotecnologias, ou usa parte dessa tecnologia, aqui é o coração da lavoura de arroz ou da cultura irrigada. Aqui está os quadros de comando e é um dos maiores custos da lavoura de arroz. O que tem de novo ou de interessante que nós podemos monitorar, tomar decisão, coletar dados e controlar a minha lavoura? Tem alguns sistemas aí no mercado que se instala dentro dessa casinha, que ele consegue monitorar, me avisar por celular se o sistema está ligado, se ele desligou, o porquê que ele desligou, falta de fase. Eu consigo controlar as fases do motor em tempo real, pelo celular, e ele me manda um WhatsApp se o motor se desligou. Então, por exemplo, que é muito comum quem lida com arroz, o motor se desligou de noite. Eu vou ficar sabendo só no outro dia de manhã que está tudo parado, né? Ou seja, perdi uma noite de irrigação ou de bombeamento. Nesses 2 últimos anos aí que a estiagem era complicada, né? Uma noite sem puxar água, o produtor sabe o tamanho do problema que é, para recuperar essa água de volta. Então esse sistema me alerta, né, que tem algo errado, que o sistema está parado, e muitas vezes ele consegue informar o porquê que parou. Também o pessoal usa muito o sistema de monitoramento para contestar alguma conta de luz ou contestar algum problema com energia elétrica com a distribuidora. Porque a distribuidora ela não te dá o detalhamento do teu consumo em horário de ponta reservado, assim, caso tu queira contestar. É os dados dela e tu não tem muito o que contestar. Esse sistema, ele monitora 24 horas todo o detalhamento de consumo e qualidade de energia elétrica que tu está recebendo. Então é um sistema bem interessante, né? Outra forma de nós conseguir monitorar nossa lavoura, agora com os drones, uma simples foto, né, aérea, eu consigo ver plenamente onde tem água e aonde não tem água. Qual é os quadros que estão com água atrasada ou chegando no final. Isso eu posso fazer uma foto de tardinha, de manhã eu mostro para os meus funcionários, e já eles se posicionam aonde eles têm que atacar. Já não precisa ir caminhando em toda a lavoura, cada um já vai num ponto para fazer o ajuste de entrada d'água. Então é simplesmente uma foto aérea me dando uma baita mão no sistema de condução de água. Às vezes nós técnicos estamos emocionados porque estamos com um drone e queremos passar informação, tem que ter um cuidado na hora de passar essa informação para os funcionários. Às vezes eles podem interpretar que tu está cuidando do serviço deles, ou quer mostrar furo, né? Na real, o cara não quer mostrar os furos da lavoura, o cara quer mostrar onde está faltando água. E às vezes não. Já vi problema
de atrito entre gerente e funcionário, porque o agrônomo foi lá se meter na irrigação, que faz 20 anos que eles fazem. Então, essa parte pessoal também, às vezes temos que ter um certo cuidado. Uma outra imagem aí, uma imagem do Pedro, aí dá para ver perfeitamente a área irrigada e a água está andando de forma uniforme dentro da lavoura. Então, é bater o olho e ver como está a lavoura. É uma facilidade enorme de nós conseguir monitorar isso. E dá para ver também que lá no meio da lavoura tem uma área que está um pouco mais atrasada a irrigação. Isso facilita, talvez o produtor ou o gerente ou o funcionário já sabe por que lá está atrasando. Mas a foto está confirmando que nós temos alguma coisa aqui, que a água está andando um pouco mais devagar do que o resto da lavoura. Então é muito fácil tomar uma decisão de ajuste. Uma outra forma também, outra foto, né? Que qualquer pessoa, qualquer funcionário, independente do grau de conhecimento, de escolaridade, olha uma foto e ele vê o que ele está vendo, né? Tranquilamente. É muito fácil de ver isso. A mesma foto, porém, digamos, processada. Aqui a imagem de toda a lavoura, porém, o que aconteceu aqui? Foi passado o drone em cima, ele fez um mapa de fotografias, reuniu todas as fotografias e gerou uma única foto, né, em tamanho real, que é da lavoura. Então, essa aqui demora algumas horas para fazer, gerar ela, né? Mas fica muito interessante ver todo o caminhamento da água. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de informação, porque é rápida para tomada de decisão. Uma outra forma de ver irrigação, no caso aqui, onde é azul é água, e aonde está a outra cor aqui é problema de irrigação. Às vezes eu acho que a minha lavoura está quase que 100% irrigada, mas no final do processamento ela vai me dar que eu tenho mais de 20% com problema ainda de irrigação. Às vezes o cara fala com o aguador, não, está tudo certo, minha lavoura está cheia. Aí faz um tipo de mapa de irrigação, tu vê que tem bastante furo ainda. Então facilita eu posicionar alguém nessas manchas para saber o que está acontecendo. Você tem um conduto que estourou ou alguma coisa assim. Então, toda informação ajuda nós sermos mais rápidos na tomada de decisão para evitar atraso de irrigação. Isso impacta diretamente na produtividade. Esse aqui é um outro mapa de um talhão. Aqui foi monitorado, esses números é em horas para chegar no final do talhão. Começou com 0 hora, entrada d'água aqui, e a água vai se distribuindo. Ou seja, parte da lavoura estava irrigada com 60 horas e parte da lavoura com 240, 270 horas pós início da irrigação. Isso dá 10 dias até o final da lavoura. Talvez algo está acontecendo que eu estou tendo dificuldade de chegar com essa água no final da lavoura. Mas, com esses dados aqui, principalmente dados ou o jogo de cores nos mostra claramente, eu posso conduzir essa água pelo meio da lavoura ou por um canal secundário, pela lateral, não sei, eu não conheço o talhão, né? Então, eu só sei, a informação que eu tenho é que eu tenho problema na finaleira da lavoura, que é normal, né? Na lavoura de arroz, normal isso. O normal nas recomendações é 5 dias, né? Encher uma lavoura. Mas principalmente fronteira oeste, 10 dias continuar irrigando também é normal. Então nós conseguimos agregar produtividade se nós termos uma irrigação uniforme. Ou pode ser também um mau dimensionamento, né, na entrada da água aqui. Eu não tenho bomba para essa lavoura. Bom, eu tenho que ter uma estratégia ou dividir em duas, ou reorganizar o dimensionamento. Eu vejo muito que as nossas irrigações estão subdimensionadas atualmente para o nível tecnológico da nossa lavoura de arroz no estado. Outra forma de ver a lavoura, após que a lavoura fechou, já está em R1 reprodutivo, é muito difícil eu chegar com um drone, tirar uma foto e saber onde tem água. Porque às vezes tem água com 10 centímetros de altura, tem água com 5, tem água com 1 e tem regiões sem água ainda. A temperatura, uma imagem termal, que é o nome técnico, a temperatura da lavoura, essas
essas zonas aqui em azul e mais roxo, assim, são as áreas mais frias. E as áreas verde, amarelo e vermelho são áreas mais quentes. A área quente é sinal que não tem água nessas áreas em vermelho. Ou a água aqui no verde e amarelo, a água está muito baixa. Então, a temperatura está mais alta. Então, esse tipo de monitoramento aqui é muito interessante, tanto para arroz como para soja. O dossel do soja, quase 1 metro, não tem como monitorar isso por cima. Só se usar algumas ferramentas como temperatura da lavoura, nos informa muito bem o que está acontecendo. Principalmente falha em irrigação de soja. Principalmente lavoura por sulco. Também eu posso monitorar vigor de planta, que indiretamente ela está muito relacionada com o volume de massa verde sobre a lavoura, o volume de verde, né? Ela me informa muito, tem uma correlação muito alta até o início do reprodutivo. Então eu posso fazer com uma câmera acoplada a algum, digamos, objeto voador, né? Drone ou avião, ou posso fazer manual. O problema do manual é que tem que caminhar na área, então começa a ficar demorado esse levantamento de informação. Pode ser feito com um satélite, pode, mas às vezes, casualmente, quando eu quero uma imagem, tem nuvem na minha lavoura. Parece que foi escolhido a nuvem passar ali, né? Mas é normal eu achar nuvem sobre a lavoura, mesmo em anos de estiagem. Então, é uma informação de levantar, através de índices de vegetação, fazer o levantamento do vigor da minha lavoura. Isso pode ser um fator de decisão para colocar mais ou menos adubação nitrogenada na minha lavoura. Ou seja, aqui duas figuras ilustrando o sistema, né? Esse sistema de mão tem que trabalhar em torno de 80 centímetros, 1 metro. O avião ou drone pode voar a diversas alturas. Tem algumas alturas que são legalmente autorizadas, outras não são. Tem que pedir autorização para fazer esse tipo de voo. Mas quanto mais alto eu voar, mais área eu consigo fazer por dia ou por hora. Então o rendimento operacional do meu sistema é muito, muito melhor. E o que a imagem aérea nos vê? O sensor vai ver isso aqui, ó. Ou a lavoura nessas condições, ou nessa, ou nessa, ou nessa. Essa situação aqui, ela foi induzida com 0 de nitrogênio, 150 de ureia, 300 e 450. Então dá para ver claramente que com 0 ou 150 ainda consigo ver água exposta. Já doses altas eu não consigo ver. Com certeza o índice de NDVI cresce daqui para cá. E no final eu tenho um mapa colorido me dizendo onde eu tenho mais ou menos massa verde, para me fazer alguma tomada de decisão posterior. Outra ferramenta que eu posso utilizar é fazer um mapa de população de planta e baseado nesse mapa de população de planta eu jogo com doses de ureia para tentar corrigir esses mapas. Nós dividimos uma área lá em 3 situações: alta população de planta, o verde mais escuro, o verde médio, média, e onde está em vermelho, baixa população de planta. E baseado no volume de ureia que o produtor já tinha comprado, foi jogado essas doses para ser redistribuída. Mais ureia na baixa população e menos ureia na alta. Então foi feito um rearranjo de distribuição de fertilizante na área. Esse aqui é o mapa de aplicação. Foi aplicado mais nas áreas em vermelho e menos nas áreas em verde. É o mesmo mapa, porém esse aqui é um mapa bruto que só foi extraído do trator. Dá para ver que tem esses 3 pontos aqui, ficou falhada a aplicação, porque nós deixamos intencionalmente essa falha, porque nesses buracos aqui que não foi feita a aplicação, nós implantamos uns experimentos para ver a resposta, as curvas de resposta da adubação nitrogenada nas 3 populações de planta. Esse aqui é um mapa final, dá para ver que a lavoura ficou quase que toda homogênea, a mesma cor. E aqui está o detalhe onde estavam os experimentos instalados no meio do talhão.
Então eu consigo trabalhar com diversas formas, né? Basta nós termos conhecimento sobre esse tipo de informação. Essa resposta à adubação depende muito do cultivar, depende muito da época de plantio, né? Então tem alguns fatores que tem que ser levado em consideração esse tipo de manejo, né? Usando ferramentas com grau de tecnologia. Aqui tem 3 mapas, né? Esse mapa aqui foi feito um levantamento com um sensor de mão. Esse aqui foi feito um levantamento, é a mesma área. Foi caminhado na área, coletado pontos. Aí nós, no mesmo dia, na mesma hora, foi passado o avião por cima, coletando a imagem dessa área. E aqui um mapa de produtividade. Se vocês olhar, tem uma similaridade muito grande. Ambos os sensores, né, onde tem a faixa em vermelho, que é a área com menor índice de vegetação, em direção à faixa com maior índice. Eles são muito, muito parecidos, independente da forma de coleta. E se nós olharmos, nós temos o mapa de produtividade, que também é muito parecido. Ou seja, onde nós tínhamos maior índice de vegetação em R1, nós tivemos maior produtividade. Então tem uma correlação muito interessante para mim estimar ou prever minha produtividade durante a safra. É uma ferramenta bem atual, assim. Claro que exige alguns anos de calibração para nós chegar num número X de variabilidade, né, durante as safras, para ver esse comportamento. Mas elas têm uma relação muito forte entre índice de vegetação com produtividade, nesse caso 424R, que é a cultivar mais semeada, né, no estado. Um outro mapa aqui de um outro produtor, tudo isso aqui a nível de produtor, ó, é parte de um pivô, onde ele tem média de produtividade 9,2 toneladas. Tá boa, né? Ainda mais em pivô, né? Ano chuvoso é normal chegar a produtividades assim em pivô central. O que é o normal nosso? Pegar a média do talhão e ver se está bom ou está ruim. Beleza, tranquilo. Se nós olhar o mapa de colheita, dá para nós ver que nós temos áreas em verde, mais produtivo, que passou de 12 toneladas, e áreas em vermelho. O que está acontecendo nessas duas áreas? A área em vermelho está roubando minha média. Mas aí eu começo a me posicionar. O que tem nessa área em vermelho que está produzindo menos? Ou é fertilidade, ou é alguma erosão que tinha aqui. Bom, alguma resposta sempre tem. Então, por isso que o cara vai lá, faz o levantamento e tem que conversar com o dono da lavoura ou com algum funcionário antigo, porque às vezes essa cicatriz no solo fica de anos e anos e anos. Fica respondendo em produtividade. Então, se eu olhar esse gráfico aqui, de percentual, dá para você dizer que eu tenho metade da área produzindo bem e metade da área produzindo, digamos, me puxando a média para baixo. Aí eu consigo começar a trabalhar em cima desse mapa. Ali, esse mapa aqui corresponde a 48 hectares. Ah, mas só em área grande eu consigo ver isso. Mas olha esse mapa de colheita aqui, ó, em 13 hectares de soja. Eu tenho uma área com 4,8 toneladas por hectare, uma baita média de soja. Porém, eu tenho uma área produzindo mais de 100 sacos por hectare, em azul, e eu tenho áreas em vermelho produzindo aí 3 toneladas. A metade, né, dessa área em azul. O que está acontecendo nessas áreas? Aí voltamos àquela velha dúvida e velho questionamento. Temos que ir lá ver se é compactação ou excesso de umidade, fazer umas amostras de solo direcionadas nessas áreas, em vez de refazer todo o mapa, né, de coleta de solo. Então, eu começo a direcionar energia para os pontos problema, ou ir nos pontos que produzem muito e saber o que tem lá que está produzindo bem. Talvez a nossa resposta é copiar o que tem aqui. Se é fácil ou difícil, aí vai depender de cada talhão. E todo esse investimento por parte do produtor, técnicos, pessoal estudando, pesquisando, é para nós conseguir chegar no final da nossa lavoura
tendo lucro na parte alta da lavoura, na parte média e na parte baixa. Ou seja, 100% da lavoura, o custo de implantação é o mesmo, só que ela produz de forma diferente. Precisamos tentar homogeneizar essa produtividade ou esse lucro em toda a lavoura. Aonde eu passei semeando, o custo foi o custo de trator, operário e semente e adubo é o mesmo. Então nós precisamos tentar chegar ao máximo de eficiência nos 4 cantos da nossa lavoura, do nosso talhão ou da nossa propriedade. É o que eu tinha para apresentar agora. Então, muito obrigado, Cleiton, pela presença.